Hoje em dia, parece ser um tema comum entre quase todas as pessoas sair e fazer compras para chegar à felicidade. Você sabe, apenas para cuidar de nós mesmos. Afinal, nada representa melhor a saúde mental do que a compra por impulso, que nos afundará ainda mais em dívidas do que jamais imaginamos ser possível. Você não acha que está acima desse antigo sistema de convencer os clientes a comprar mais coisas? Afinal, estamos na era do minimalismo e de todas essas coisas boas, certo? Quantas vezes você se sentiu irritado com um anúncio no meio de algo que estava assistindo e prometeu a si mesmo que não havia como uma interrupção tão irritante realmente convencê-lo a comprar algo que você nem quer? E então você vai e compra de qualquer maneira. Bem, se essas coisas não estivessem funcionando, não as veríamos sendo usadas para sempre. Então, claramente, existe um método para a loucura, e você pode se surpreender com o quão meticuloso esse método pode ser às vezes. Claro, você e eu conhecemos algumas coisas básicas, como colocar itens comumente comprados no final de uma loja para que os clientes tenham que percorrer a maior parte dela e, portanto, serem expostos a outros produtos para chegar àqueles que realmente querem e os comprem sem precisar. É por isso que costumam colocar leite no fundo da loja. É um item comum que a maioria das pessoas precisa e, portanto, farão com que você veja o máximo de itens possível antes de chegar ao que precisa. Depois, há ofertas compre um, ganhe um grátis que claramente aumentam a receita e nos fazem comprar mais coisas, em troca de descontos muito marginais. Anúncios de exposição e outdoors também fazem parte do trabalho pesado de marketing. Mas você já sabia disso, o que você não sabia, entretanto, é o quão profundamente nossa psique está sendo estudada para compreender padrões e prever as escolhas dos clientes muito antes que eles próprios tenham consciência delas. Isso é neuromarketing. Bem, tudo começa com a forma como os humanos percebem as coisas. Os humanos, por qualquer motivo, percebem de forma relativa e não absoluta. O que isto significa é que a nossa percepção se baseia em estímulos que já estão presentes. Você pode ver isso acontecer todos os dias. Por exemplo, se alguém perto de você desbloquear o telefone em um ambiente bem iluminado e acender a tela, a mudança no brilho do ambiente será quase imperceptível. No entanto, se você fizer a mesma coisa, digamos, em uma sala de cinema, às vezes pode ficar surpreendentemente claro. Embora o brilho ao seu redor tenha mudado na mesma proporção em ambos os casos, sua percepção deles é muito diferente. Da mesma forma, também percebemos o volume relativamente. Se você já estiver em um ambiente barulhento, a adição de outro som, como um vidro quebrando, pode ser quase imperceptível, mas em um ambiente silencioso, até o mesmo som pode parecer muito mais alto. Conhecida mais formalmente como Lei de Weber, esta ideia de percepção relativa tem sido um princípio fundamental da astronomia e da teoria musical, uma vez que ambos têm algo a ver com a forma como nós, humanos, percebemos as coisas. Tem a ver com a nossa percepção de preço. Em primeiro lugar, isto significa que, sempre que o preço de uma mercadoria sobe ou desce, a forma como o cliente se sente em relação a essa mudança de preço depende do preço original da mercadoria. As empresas podem utilizar esta informação para continuar a aumentar marginalmente o preço de um produto ao longo das iterações, desde que o façam em incrementos logo abaixo do nosso limite de percepção. Isto aplica-se de forma mais geral aos mercados de todo o mundo, onde as pessoas também percebem o preço de uma mercadoria com base na quantidade de rendimento disponível que possuem. Esta é a razão pela qual alguns produtos, que vão muito bem na América, apesar dos aumentos de preço, não funcionam muito bem em países como a China. Mas a questão é mais profunda do que isso. O rendimento disponível e os preços originais têm uma relevância bastante óbvia neste tópico. No entanto, as nossas mentes também podem ser enganadas por números aparentemente irrelevantes. Foram realizados estudos em que foi pedido aos participantes que avaliassem quanto pagariam por um determinado produto. Pense nos últimos dígitos do seu número de segurança social. Descobriu-se que os participantes com números de segurança social mais elevados estavam dispostos a aumentar o preço do item. Apesar de não ter nenhuma relação com a mercadoria em si, esse processo
também conhecido como ancoragem, fez com que os participantes fossem mais generosos em suas propostas. Em seu livro Brain Influence, o autor Roger Dury levanta a hipótese de que esta pode ser a razão pela qual os balcões, agora comumente vistos em cadeias de fast food, são usados. Além de apenas informar ao cliente quando o seu pedido está pronto, esses contadores, quase sempre contando números grandes, os preparam para pagar um pouco mais. Um método mais comum de ancoragem é também afirmar coisas como: normalmente você teria que pagar isso ou aquilo por um produto como este, mas não conosco. Às vezes, a ancoragem é ainda mais óbvia. Por exemplo, você se lembra de quanto custava o iPhone quando foi lançado em 2007? Custava mais de $499 americanos e, em alguns lugares, ainda mais. Essa é uma tarefa difícil, especialmente se você considerar que se tratava de um produto com o qual as pessoas não estavam realmente familiarizadas, incluindo os próprios iPhones da Apple, são mais baratos do que isso. Então, por que o gênio do marketing da equipe da Apple fez tal coisa? Eles possivelmente apenas usaram a curva de demanda da melhor maneira possível. Primeiro, defina o preço o mais alto possível, já que cada mercado tem uma certa porcentagem de pessoas que podem pagar até mesmo os preços inflacionados, presumindo que gostem do produto. Depois de esgotar esse grupo demográfico, reduza significativamente os preços, que foi exatamente o que a Apple fez. Na época em que o iPhone 3G foi lançado, alguns varejistas o vendiam por apenas $199 americanos. A essa altura, havia um número suficiente de pessoas possuindo iPhones para que as pessoas começassem a se familiarizar com o produto, e ao baixar tanto o preço, a Apple fez parecer que estava dando o telefone com um grande desconto. O preço inicial de $500 a $600 era aparentemente apenas uma âncora que fazia o preço final parecer um roubo total. Há mais uma coisa. Você sabe como a Apple sempre coloca o preço das coisas $1 a menos do que o próximo grande número. Como 499, em vez de apenas 500, e 999 em vez de apenas 1.000, sentimos como se estivéssemos pagando 400 e algo assim, em vez de simplesmente pagar 500. Sentimos-nos mais próximos de 400 do que de 500. No entanto, isso não é inteiramente verdade. Para coisas com preços em números inteiros, nossas mentes pensam que um preço justo também seria incrementos de números inteiros abaixo dele. Ou seja, algo que tem um preço de tabela de 20 provavelmente é registrado como merecedor de 17 ou 18, enquanto isso, se algo custa 19,95, nossos cérebros pensam que um preço merecedor seria 19,50 ou 19,30. O preço de 20, surpreendentemente, você teria clientes muito mais felizes se aceitasse apenas alguns centavos a menos. Um estudo da Universidade da Flórida testou essa ideia, em que os participantes foram solicitados a estimar o preço real dos itens colocados em leilão, falando realisticamente. Eles estão todos muito próximos uns dos outros. O grupo encarregado de estimar o preço do item de $5.000 dos Estados Unidos estimou os preços mais baixos de todos. Mesmo o grupo de $5.012 dos Estados Unidos, com apenas 12 ou 0,24% a mais, estava disposto a pagar mais pelo mesmo item. Está tudo na sua cabeça, de verdade. Às vezes, as empresas também colocam produtos que sabem que não venderão bem, apenas para fazer com que outros produtos pareçam mais desejáveis. Novamente, os humanos gostam de melhorias relativas, lembre-se disso. Essas iscas de marketing ajudam as ofertas a parecerem muito melhores do que realmente são. No livro Previsivelmente Irracional, o autor Dan Ariely menciona um experimento em que foram oferecidos aos participantes 2 conjuntos de ofertas, uma assinatura impressa e de internet de $125. A oferta B também incluía uma assinatura somente de internet de $59, mas incluía uma assinatura impressa de $125 e uma assinatura impressa e de $125. Na oferta B, não faria muito sentido escolher apenas a assinatura impressa a um preço de $125, quando você também poderia obter a assinatura da internet por essencialmente $0 extras, e isso foi claramente mostrado nos resultados. Quer adivinhar qual gerou mais receita?
o conjunto da oferta B gerou quase 45% mais receita em comparação com a oferta A. Os clientes não escolheram nada que não escolheram antes, ou seja, a opção de adquirir a assinatura somente impressa, mas apenas sua presença fez com que as outras duas ofertas parecessem muito mais desejáveis. Em vez de competir com outras empresas, usando produtos chamariz, as empresas podem essencialmente microcompetir dentro de seus próprios produtos e gerar mais receita. O tamanho da fonte dos produtos que você deseja vender. A ligeira mudança é quase imperceptível, mas subconscientemente a registramos como algo mais digno de nossa atenção. Outra é oferecer aos clientes escolhas melhores, mas não necessariamente esmagadoras. Foi aqui que serviços como a Amazon realmente consolidaram sua posição. Apresentar aos clientes o que eles provavelmente comprarão. Outras empresas às vezes podem sobrecarregar o cliente com muitas opções chamativas, especialmente durante as vendas da Black Friday, o que os confunde e faz com que a compra pareça muito mais difícil de fazer. Ir muito além disso para que o cliente se sinta mais seguro para gastar mais. A associação olfativa é uma das formas de conseguir isso. Olfativo é a sensação do olfato. De acordo com alguns relatos, até 75% de todas as nossas sensações têm a ver com o olfato. Não é de admirar que as mesmas que têm um componente olfativo sejam mantidas mais fortes e também sejam lembradas com muito mais facilidade. Por exemplo, é algo em que a empresa se esforça tanto quanto qualquer coisa que você possa ver. Há uma boa razão para isso, é claro. O sentimento de familiaridade é crucial para a marca McDonald's, especialmente considerando que ir ao McDonald's é algo que a empresa espera que se torne uma tradição geracional. As pessoas vão quando crianças e acabam levando suas próprias crianças ao McDonald's. Na verdade, esse cheiro é tão crucial para a experiência que há relatos de que o McDonald's infundiu o cheiro com o líquido de limpeza que sua equipe usa para limpar a loja. Cheiro, um tema semelhante segue todas as grandes indústrias. Todos nós já ouvimos falar do cheiro de carro novo ou do cheiro de tênis novo. Todos esses são elementos essenciais do esforço de uma empresa para construir uma imagem reconhecível, que talvez nem sequer veja. Singapore Airlines, regularmente eleito uma das melhores companhias aéreas do mundo, também utiliza essa estratégia de marketing. Eles são conhecidos por dar toalhas quentes aos passageiros no início de cada voo. Mas mesmo esse gesto aparentemente inocente está funcionando para semear a imagem da marca cada vez mais profundamente em nossas mentes. A empresa tem sua própria fragrância de marca, Stefan Floridian Waters, e é infundido nas toalhas quentes que os passageiros usam. Não será preciso dizer que os comissários de bordo também o estão usando, assim como o interior da cabine. Claro, pode acontecer nos dois sentidos. Os clientes conhecem e amam o cheiro de café da Starbucks. Pode-se questionar se fazer essas coisas é mesmo ético. Bem, existem dois lados da moeda, como acontece com qualquer debate. Por um lado, os profissionais de marketing podem argumentar que, ao usar essas técnicas, estão entendendo melhor o que seus clientes desejam e proporcionando-lhes uma melhor experiência de compra. Por outro lado, isso nos abre para a sabotagem da atenção, algo que tem acontecido com bastante frequência nas plataformas de mídia social. Uma coisa é certa: temos muito menos controle sobre nossas decisões de compra do que pensávamos. Compramos coisas que não precisamos para impressionar pessoas de quem não gostamos. E as coisas que você possui acabam possuindo você. Obrigado por assistir. Deixe seu like se gostou. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva no canal para não perder os novos vídeos que estão a caminho. Até mais.